Apesar de minha incapacidade, tudo que pude ouvir, aqui é Maitreya Muni, não? Então, o Bhagavatam, assim, tem palavras que são assim, cheias de significado, não? Imagina Maitreya Muni, que recebeu instruções diretamente de Krishna, diretamente de Krishna. Assim como Arjuna recebeu instrução diretamente de Krishna, Maitreya recebe instruções diretamente de Krishna, e é que ele diz, apesar de minha incapacidade, ele se sente incapaz. Isso é um aprendizado muito grande para Vaishnavas, para sadhakas, para aqueles que querem avançar na consciência de Krishna. Que é a tendência, a nossa tendência de que nós somos muito qualificados, nós nos achamos muito qualificados, achamos que somos o bambam, né? Nós pensamos que somos aquele que falta na festa, que nem talvez você já tenha experiência, não? Você se arruma todo para uma festa e você chega na festa e as pessoas olham para você, aí você pensa que estava faltando, chegou quem estava faltando na festa. A gente se acha, não? A gente se acha muito capaz, a gente se acha capaz de dar esse conhecimento védico, esse conhecimento da Suprema Personalidade de Deus. Nós achamos que somos qualificados para dar esse conhecimento, mas nós somos completamente incapacitados. Mais adiante vai dizer, se nós nos rendemos à mestre espiritual, então Krishna ele dá as palavras, ele dá o poder de entendermos a ele, de podermos compreender ele e explicar ele ao mundo. Explicar ele ao mundo. Mas no momento que nós achamos que somos capazes de dar a mensagem, de transmitir a mensagem do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, nós caímos na escuridão. Nós ficamos mudos. Sarasvati é a deusa do conhecimento. A deusa do conhecimento, ela está aí conosco e ela é que vai nos dar o poder de falar sobre Krishna, de falar essa filosofia. Então, aqui esse verso já começa assim de uma forma tão linda, né? Assim, um conhecimento tão profundo que a gente tem que obter, apesar de minha incapacidade, Maitreya Muni falando. Tudo que pude ouvir do mestre espiritual e tudo que pude assimilar, estou descrevendo agora em glorificação ao Senhor, numa linguagem pura. Então, assim, tudo que ele ouviu do mestre espiritual, isso é consciência de Krishna. Prabhupada nos ensina que todos nós podemos nos tornar gurus, desde que nós repetimos ou repitamos as palavras do mestre espiritual. Então, logo nós queremos adicionar algo. Então, aquilo está poluído. A nossa palavra, a nossa narrativa, aquilo está poluído. Não podemos adicionar nada. Não podemos subtrair nada. Temos que ler os livros de Srila Prabhupada, ler as cartas de Srila Prabhupada, ouvir as aulas de Srila Prabhupada. E a nossa mensagem não pode se desvirtuar. Então, logo nós queiramos usar a nossa inteligência para espalhar a consciência de Krishna, então nós estamos destruídos. E vou te falar, isso é algo muito comum. Tem devotos aí de grandes quilates, que estão
colocando palavras na boca de Srila Prabhupada ou mudando o que Prabhupada nos deu. Com aquela coisa, aquela coisa mesmo de tempo, lugar, circunstância. Tempo, lugar, circunstância. Prabhupada faria assim. Como você sabe que Prabhupada faria assim? Ele não está presente. Prabhupada já nos deu tudo. Ele é o Acharya para os próximos 10.000 anos. Mas nós somos tão tolos que achamos que, não, tempo, lugar, circunstância, hoje seria diferente, temos que fazer de uma forma diferente. Não. O Acharya já deu a fórmula. Mas nós, orgulhosos como somos, pensamos que podemos superar o Acharya, somos mais que o Acharya. Isso é um grande problema. Quantos caíram por causa disso, pensando que eram superiores a Prabhupada? Que eu posso dar mais do que Prabhupada. Tempo, lugar, circunstância. Vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Prabhupada falou, o problema de vocês são que vocês mudam tudo. Vocês não conseguem viver sem mudar as coisas. Não, o Parampara está ali, não tenho que ser mudado, não tenho que adicionar ou subtrair. Nós só temos que ser meios transparentes do mestre espiritual. Do contrário, somos enganadores. Não? A alma condicionada tem a tendência a enganar. Tem 4 defeitos. Não? Os sentidos são imperfeitos, ela erra, ela tem a propensão a enganar. Então, essa propensão a enganar, não é? Nós achamos que podemos superar o que o mestre espiritual nos deu. Maitreya Muni diz aqui, não? Apesar de minha incapacidade, ele se acha incapaz, mas nós nos achamos capazes. Achamos que podemos mudar, que temos conhecimento suficiente, pureza suficiente para mudarmos aquilo que os acharyas nos trouxeram. Apesar de minha incapacidade, tudo que pude ouvir do mestre espiritual e tudo que pude assimilar. Então temos que assimilar o que o mestre espiritual falou. Estou descrevendo em glorificação ao Senhor Supremo numa linguagem pura. Então, aquilo tudo que ele pôde assimilar do que ouviu do mestre espiritual, ele descreve em glorificação ao Senhor numa linguagem pura. Uma linguagem pura. Mais uma vez, nós queremos inventar, às vezes queremos ser mais do que os acharyas. Achar que nossas palavras são muito valiosas. Nós não somos ninguém. Nós somos milechas, rakshasas. Nós somos salvos por Srila Prabhupada. Prabhupada veio do mundo espiritual, ele descendeu de Vaikuntha e veio aqui pela ordem do seu mestre espiritual, para nos livrar os milechas, rakshasas que nós somos. Qual a nossa pureza de transmitir esse conhecimento? Qual é a nossa pureza? Não temos, então temos que nos agarrar àquilo que Prabhupada falou, não mudar em absoluto, adicionar ou subtrair. Isso é parampara, isso é a sucessão discipular. Isso é o que um discípulo deve ser. Seguir nos passos do mestre espiritual. A capacidade de falar, ela se torna incasta se nós não falamos as palavras do mestre espiritual. Não temos que inventar nada. Se você observa, e cuidado, com muito cuidado, o sadhaka, aquele que está querendo avançar espiritualmente, observe. Estão mudando alguma coisa? A distribuição de livros já não é mais a nossa missão.
Hoje em dia, uma proliferação de devotos escrevendo livros e se autopromovendo. Temos que abrir os olhos se queremos realmente entender a consciência de Krishna. Abrir os olhos. Prabhupada está realmente ali no centro da nossa sociedade, no centro da nossa mensagem. Ou será que nós estamos usando nossas palavras, a nossa oportunidade de nos comunicar para o nosso autoengrandecimento? É muito importante que nós sigamos estritamente a Srila Prabhupada e ficarmos de olhos abertos mesmo e não aceitarmos qualquer coisa como sendo consciência de Krishna. Como sendo, por exemplo, nos anos 80, a nossa missão principal na ISKCON Brasil era distribuir livros. E nós sabíamos que a missão de Prabhupada é a impressão e distribuição de livros. Bebeteira rica, se ia em Pindamonhangaba, o depósito de livros, era cheio de livros. Essa era a nossa missão. E o mantra nosso era que verdadeiro Guru Puja é distribuição de livros. A verdadeira adoração ao mestre espiritual é distribuir livros. Então é verdade, porque às vezes nos escondemos, né, atrás do nome de Prabhupada, falamos Prabhupada, para quê? Para nos engrandizarmos. Mas se estamos falando Prabhupada, nós temos que pôr ele no centro da nossa existência. Temos que pôr a distribuição de livros no centro da nossa existência, no centro da nossa sociedade. Isso é o não desvio. Não é que Prabhupada veio e falou que o princípio da minha missão é imprimir e distribuir livros, depois vocês façam o que vocês quiserem, acharem melhor. Ele nunca falou, ele sempre falou sobre a sua distribuição de livros. Inclusive, ele falou que nós ainda não chegaremos, não teremos cumprido a nossa missão se em cada casa desse planeta não tiver toda a coleção dos seus livros. Imagina. Enquanto não houver todas as coleções dos livros de Prabhupada nas casas de todo mundo, então a missão não está completa, Então, estamos falando isso porque aqui essa linguagem pura, né, essa capacidade de falar, ela quer dizer, não adicionar nem subtrair nada que o mestre espiritual falou ou nos deu. Então, imagina, cada casa. A minha casa não tem todos os livros de Prabhupada. A sua casa tem todos os livros de Prabhupada. Mas nós estamos muito longe ainda da satisfação do mestre espiritual. E no Bhagavad Gita, Prabhupada explica, não me vem à memória agora o verso, mas ele fala sobre aquele verso de Abhasa Tinkabudia, que Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur diz que o sucesso da consciência de Krishna é através da satisfação do mestre espiritual. Quando o mestre espiritual está satisfeito, então nós receberemos a graça de Krishna. Prabhupada diz, pela presença da consciência, verifica-se a presença da alma transcendental. Como o Prabhupada disse no Bhagavad Gita, o sintoma de que somos almas espirituais, a prova de que somos almas espirituais, é essa presença da consciência. Eu estou aqui, consciente, eu existo, eu sou uma alma. Verifica-se a presença da alma transcendental. E assim que a consciência deixa o corpo material fica inativo. Então vem a morte. Isso é tão simples de entender, não? A pessoa está ali, consciente, de repente morre. Sua mãe morre, seu pai morre, seu cachorrinho morre. Ele foi embora, e começa a chorar. Mas como foi embora? Está ali. O corpo está ali, inativo.
A consciência foi embora. Essa consciência, ela é alma espiritual. Então, a realidade é essa consciência. A realidade é essa consciência. E nós temos que entender que, no momento, essa consciência, ela está contaminada, ela está impura. E nós temos que purificar essa consciência. Nós temos que purificar essa consciência através deste processo que Prabhupada nos trouxe, que os acharyas nos trouxeram. Isso é provado, não? Tantos e tantos sábios, santos, se beneficiaram com esse conhecimento do Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, se libertaram da natureza material, purificaram a sua consciência. Então, nós temos que sentir essa presença, não? Da alma, a alma transcendental, a alma espiritual. Então, essa presença da alma espiritual, da alma transcendental, que é essa consciência pura, essa consciência pura, quando está purificada, revela o nosso Swarupa, como Srila Prabhupada diz. E todos nós temos um relacionamento eterno com Deus, com Krishna. E através da purificação da consciência, nós manifestamos o nosso corpo espiritual, nosso corpo transcendental. Porque quando nós nos desvencilhamos das nossas contaminações materiais, nossos anartas, nossas identificações, então o próximo passo é qual é a nossa identificação. Do contrário, é uma filosofia impersonalista, mayavada. Quem sou eu? Isso é uma alma espiritual, mas quem é essa alma espiritual? Isso nós temos que buscar. Qual é a nossa relação com Krishna? Qual a nossa relação com Krishna? Como nós podemos nos relacionar com Krishna? E tudo isso vem da consciência purificada. Não devemos nos tornar incastos, parando com as atividades da consciência pura. Imagina, se não agimos em consciência pura, estamos atuando de uma forma incasta. Incasta significa que a nossa consciência não está relacionada com Deus. O que é um homem incasto, uma mulher incasta? É que eles não estão relacionados com seu amante, sua amada, seu amante. Então, não existe essa relação, então a pessoa se torna incasta. Então, quando nós perdemos nossa relação com o Supremo, nossa consciência não está em Krishna, então nós somos incastos. Se pararmos com as atividades da consciência pura, certamente a força viva, consciente, se ocupará de outra maneira. Pois, a menos que esteja ocupada, a consciência não para. Então, a consciência está ali, sempre, sempre ocupada. Mas tem que estar ocupada em consciência divina, em consciência de Krishna. E aqueles que são sérios mesmo, eles vão entender que eu tenho que parar com muita coisa aí. Tenho que parar com os games, tenho que parar com essas músicas mundanas, tenho que parar com esse... Puxa, tem tantas coisas aí que nos atraem nesse mundo que nós ainda estamos apegados. Tudo isso é consciência impura, tudo isso é ser incasto. Então é um longo caminho, mas nós temos que nos disciplinar. Consciência de Krishna significa nos disciplinarmos para que a consciência, como no Bhagavad Gita, Arjuna pergunta: como eu posso reconhecer uma pessoa que está situada na transcendência? Como ela fala, como ela caminha? Aí, numa das respostas, Krishna diz para Arjuna, ela é como a tartaruga. Ele dá o exemplo da tartaruga, que quando vê o perigo, imediatamente retrai os seus membros para dentro da casca. Então, assim mesmo, o devoto, ele é sempre atento.
Outro dia me perguntaram como podemos nos fixar em consciência de Krishna. Atenção, temos que estar sempre atento a todo momento. E quando vemos que aquilo vai nos induzir a nossa consciência impura, aí temos que atuar como uma tartaruga que retrai os seus membros dentro da casa. Maitreya Prabhupada diz, declara que a fim de evitar que a consciência agisse de forma incasta, ou seja, a consciência não conectada a Krishna, ele estava tentando descrever as glórias ilimitadas do Senhor, apesar de não ter capacidade para descrevê-las perfeitamente. Mais uma vez, a humildade do Vaishnava. Não, eu sei, eu consigo, eu sou mau pregador. Eu posso falar e transformar todo mundo consciente de Krishna. Que ilusão. O devoto é aquele que é humilde, embora ele saiba assim, a essência da consciência de Krishna, porque não é possível você saber toda a consciência de Krishna. A consciência de Krishna é muito complexa, muito limitada, muito complicada. Pode ser complicado, mas Krishna dá a essência, não é? A essência do Bhagavad Gita, a essência da prática espiritual. Krishna dá para o devoto sincero. Então, assim, o devoto ele não se acha capaz, porque é tão profundo esse conhecimento. Para você dar esse conhecimento, você tem que ser tão puro. E será que somos capazes? Não, na verdade, aqui nós estamos simplesmente tentando ajudar esse movimento de Prabhupada, tentando seguir nas ordens de Prabhupada, tentando seguir. Ele diz, você ouviu, agora você pregue. Mas não é porque nós vamos pregar que achamos que somos o bam. Somos perfeitos. Essa glorificação ao Senhor não é um produto de pesquisas, mas sim um resultado de ter ouvido submissamente da autoridade do mestre espiritual. Então, vemos tantos e tantos gurus hoje em dia, né? Na internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube, está cheio de guru, de H-guru, Satguru, esse guru, aquele guru. E eles, caprichosamente, eles falam sobre vida espiritual. Mas a vida espiritual não é algo caprichoso. A glorificação de Krishna não é um produto de pesquisa que você pesquisa, né? Não, ele é dado pelo Guru, ele é dado pelo Parampará. Você não precisa pesquisar nada. Krishna assim, Krishna assado. Nós estamos nessa tendência de querer pesquisar Krishna, tentar descobrir, né, mesmo no movimento, tentar descobrir qual a forma de levar esse movimento adiante. Não tem que pesquisar nada. Já foi dado. Prabhupada já deu. Mas nós somos tão estúpidos que nós queremos ou achamos que temos algo mais a dar. Não. A glorificação do Senhor, essa filosofia, o que nós temos que falar, não é um resultado de pesquisa, é o que a gente ouviu. O resultado de ter ouvido submissamente da autoridade do mestre espiritual. Submissamente. Você ouve e submissamente você repete. Prabhupada continua. Além disso, não é possível repetir tudo que se tem ouvido do mestre espiritual, mas pode-se narrar na medida do possível, esforçando-se honestamente. Olha só que interessante isso que Prabhupada fala. Não é possível repetir tudo que se tem ouvido do mestre espiritual. Porque o mestre espiritual ele deu tanto. Estava lendo um diálogo de Prabhupada com Tamal Krishna Maharaj. Tamal Krishna Maharaj ele fala isso. Fala, Prabhupada, você está dando tanto conhecimento, mas eu esqueço de tudo isso.
eu esqueço de tudo, como é que eu posso guardar esse conhecimento, manter comigo esse conhecimento? Então, na verdade, nós não podemos manter conosco todo esse conhecimento, ainda mais o conhecimento técnico. Esse capítulo, por exemplo, do Srimad Bhagavatam, leia os versos anteriores, a descrição da forma universal e como ela atua, como ela age, como ela interage com esse mundo, como ela manifesta diferentes sensações, semideuses. Isso, na verdade, é muito difícil ou complexo, na verdade. A consciência de Krishna tem tanta e tanta coisa. Então, não é que nós vamos conseguir falar tudo aquilo que o mestre espiritual nos falou. Mas nós temos que ser cuidadosos de não querer subtrair ou adicionar. Só falarmos aquilo que nós realizamos. Existem diferentes pássaros com diferentes capacidades de voar. Alguns voam mais, outros voam menos, uns alcançam alturas inconcebíveis. Não é possível repetir tudo o que se tem ouvido do mestre espiritual, mas pode-se narrar na medida do possível, esforçando-se honestamente. Então, eu vou ler aqui para vocês uma conversa de Prabhupada sobre esse ponto, não? Que eu achei muito interessante. Prabhupada diz, sim, eles também são devotos puros, porque estão seguindo minhas instruções. Ou seja, Prabhupada, ele categoriza os seus devotos, seus seguidores, como devotos puros. Mas claro que também no Bhagavatam se descreve, não, que existem diferentes categorias de devotos. E nessas categorias você vai ver que existem categorias de pureza também. Mas, simplesmente porque um devoto, um discípulo, ele segue honestamente o mestre espiritual, não adiciona nem subtrai, então ele é considerado puro, Prabhupada diz aqui. Sim, eles também são devotos puros porque estão seguindo minhas instruções. Seguindo as instruções. Então, fiquem de olhos. Fiquem de olho, olho aberto. Porque quem é que está seguindo a instrução de Prabhupada? Tem muita gente mudando aí o que o Prabhupada nos deu. Assim como um técnico, ele é especialista, mas alguém o auxilia. Então, os auxiliares, porque estão seguindo as instruções do perito, portanto, o seu trabalho também está concluído. Portanto, não é necessariamente necessário que alguém se torne um devoto puro imediatamente. Então, isso nos dá entusiasmo, né? A pregar a consciência de Krishna, porque às vezes entramos nesse humor também de que eu sou incapacitado, não tenho qualidade. Mas isso também não é um impedimento para pregarmos a consciência de Krishna. Que nós estamos sob a guia do mestre espiritual. Nós estamos seguindo as instruções do mestre espiritual. Então, nós podemos também compartilhar esse conhecimento. Assim, Prabhupada continua, como também estamos seguindo as instruções do nosso mestre espiritual. Prabhupada dizendo humildemente, você vê a humildade, né? Essa é uma característica do Vaishnava. Não afirmo que sou um devoto puro ou perfeito, mas minha única qualificação é tentar seguir as instruções do perfeito. Então, a nossa qualificação será a seguir, tentar seguir as instruções do perfeito. Da mesma forma, isso é chamado de sucessão discipular. Assim como aqui é afirmado que Krishna é o mestre espiritual original e Arjuna é o aluno original. E uma coisa que é muito importante que nós devemos entender e realizar, porque eu pessoalmente vejo tantos enganadores, né? Vestidos de devotos e que, na verdade, estão distorcionando o que Prabhupada nos deu. Mesmo quando Prabhupada nos deixou, né, muitos se tornaram gurus por
carimbo, né? E, assim, causaram um grande distúrbio na sociedade. E muitos se acharam ao mesmo nível de Prabhupada. Imagina, mesmo nível de Prabhupada, isso não é possível. Prabhupada, ele Shatyaveshavatar, ele não é. As glórias de Prabhupada são ilimitadas, ilimitadas. À medida que o tempo vai passando, cada vez mais vai se descobrir as qualidades ilimitadas de Srila Prabhupada. Mas, quando nós nos tornamos mestres espirituais, e muitos se tornaram mestres espirituais, e se acharam acima mesmo de Prabhupada. Como eu falei, tempo, lugar e circunstância, muitos deles acham que têm esse poder de mudar as coisas, mudar o que Prabhupada nos deu. Não, esses mestres espirituais da sucessão discipular de Srila Prabhupada, eles são simplesmente técnicos, ajudantes de Prabhupada. Eles nunca podem pensar que são o técnico mor. Eles são os simples ajudantes, enquanto o mestre espiritual pensar que eu vim aqui para me igualar a Prabhupada ou para estabelecer a consciência de Krishna, estabelecer um novo método, nova forma de se pensar, não. Porque muitos gurus veem aquelas vyasassanas enormes, guru pujas pomposos, carros, isso e aquilo, já se acham. Mas não, os mestres espirituais na Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, eles devem entender que são simplesmente servos de Srila Prabhupada e que eles foram colocados ali na posição de gurus pela misericórdia inconcebível de Prabhupada. Nunca devemos nos esquecer, somos miletyas, rakshasas. Alguns anos atrás estávamos permitindo a matança das nossas mães vacas. Estávamos fazendo sexo ilícito. Estávamos nos intoxicando. Isso 20, 30, 50 anos atrás. E agora eu acho que eu já sou um grande mestre espiritual. Não, temos que nos colocar sempre naquela posição. Não esquecer da nossa origem caída, nossa origem como miletyas, rakshasas. Nós temos que entender que nós somos simplesmente um ajudante de Srila Prabhupada. Mas agora nós queremos ser mais que Prabhupada. Mais que Prabhupada. Cadê os livros de Prabhupada? Os livros de Prabhupada não são mais glorificados. Os mestres espirituais estão preocupados. Claro que não estou generalizando, não. Eles estão preocupados a se auto-engrandecer. Isso é muito sério, muito sério. Devemos falar dentro do que nós podemos, mas nunca adicionar ou subtrair. Hoje nós queremos entender Prabhupada. Nós temos essa influência acadêmica, universitária. Prabhupada nunca se importou, me mostre onde Prabhupada ele dá valor a toda essa academia universitária, não. Prabhupada era um crítico desse mundo. E agora, assim, devido a essa influência universitária, não, cria-se o que é chamado de, por exemplo, hermenêutica. Hermenêutica significa estudar, através do estudo, tentar compreender os shastras. Prabhupada nunca nos falou sobre isso. Agora nós estamos falando sobre isso, hermenêuticas. Acho que a outra palavra é exégesis. Não sei, eu sou iletrado, eu sou burro, sou ignorante. Mas hermenêutica, temos que estudar as escrituras através de uma forma analítica,
É a mesma coisa que você querer entender Krishna com a sua mente, com a sua inteligência. Agora querem entender o que Prabhupada falou pela mente e pela inteligência. Não, nós vamos entender Prabhupada quando nós nos rendermos a Ele. Quando nós nos rendemos a Ele, quando nós formos puros de coração, simplesmente seguir a sua mensagem, transmitir a sua mensagem, sem adicionar, sem subtrair, aí sim nós vamos entender a Srila Prabhupada. Prabhupada é como Krishna. Você não pode entender Krishna, você não pode entender Prabhupada. Mas na hermenêutica você quer conhecer Prabhupada, o que Prabhupada falou. Cuidado, abre os olhos.